Bem-vindos à nossa Rota de Equilíbrio de hoje. Desbravadores, vocês vão conhecer hoje a Dorian. E eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque tem livro, tem muita história aqui. Então, Dorian, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Obrigada, Roberta. Obrigada, Rafael. Adorei o convite, meu Seja primeiro muito podcast. bem-vinda. Bem-vinda. Eu sou a Dorian Pérez, eu sou autora do livro Meu Jardim Arco-Íris. O livro surgiu da ideia, eu sou mãe por óvulos doados. Trabalho com logística, então aquela vida doida. Mas a ideia do livro veio mesmo para desmistificar essa história de ovodoação, né? O que é ovodoação? Eu só conhecia a ovodoação quando eu precisei. E eu queria que, a partir de então, pelo menos as minhas amigas, quem está ao meu redor já vai saber disso, já vai conhecer. E quanto mais a gente fala, mais leve fica o assunto, né? Verdade. Informação. Então, eu sou mãe da Vitória e acho que é disso que a gente vai falar um pouquinho, né? Aí, Fábio, cortou você. Mãe da Vitória, ponto. Ele reclama que não tem ele no meu Instagram ali. Meu casada Deus. com... Casada com Fábio Dias, doutor Fábio Dias. Isso. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Então vamos começar a extrair as informações da Dorian. E Dorian, conta pra gente como começou, né? Da onde surgiu essa ideia de transformar, né, essa sua história num livro infantil? Então, Da onde veio, né? De onde surgiu? eu vou voltar um pouquinho lá atrás, que quando eu descobri que... Quando eu falei, vou engravidar, parei a pílula, não menstruei, e aí fiquei um tempo, comecei a pesquisar, descobri que meus óvulos eram compatíveis. Eu tinha 36 anos, meus óvulos eram compatíveis com uma mulher de 44. Então, já ia ser muito difícil engravidar, porque... Enfim, fui diagnosticada, fui fazer FIV, e o médico falou, tudo bem, você pode fazer com seus próprios óvulos. Ele ainda usou uma expressão assim, você não tem dinheiro no banco, mas você tem dinheiro na carteira, você pode fazer com seus óvulos. E eu fui tentar com os meus óvulos, adorei essa ideia e tal. Era sempre uma esperança. Só que não deu certo, assim, eu tirei 2 óvulos. E foi um baita de um tratamento, um esforço, energia para tirar 2 óvulos, foi isso? Sim, um tratamento mega desgastante, físico. Quem já fez FIV sabe o quanto é desgastante, físico, emocional e financeiro. Sim. É tudo muito caro, né? Então, e tirei 2 óvulos. Só que aí ele falou, não, a gente pode tentar de novo, seu útero descongelou. Usou essa expressão. Hoje eu falo, nossa, não precisava ter passado. Mas, na verdade, eu acho que tudo que eu passei, eu precisava e tá tudo bem. Fiz e meu corpo não respondeu em nada. Eu não tive um folículo. Eu tomei remédio por 9 dias e não deu em nada. Esperei 2 horas a última consulta que eu me lembro que eu fui com esse médico. Meu marido teve que sair porque ele tinha uma reunião. Imagina, 2 horas no meio de trabalho e tal. Cheguei lá e ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você corta o remédio, toma mais 2 dias. Eu falei, não quero mais, chega. E daí eu dei aquela parada, falei, não, conversei com o Fábio sempre foi muito aberto à ovodoação, e eu sempre fui muito aberta com a minha família também. Hoje eu pego muitas meninas que me perguntam, mas como você contou para sua família? Então, eu não tive essa dificuldade de contar para minha família, porque elas sempre souberam, sabe? Foi uma coisa tão natural, assim, peraí, eu não tenho essa opção, mas existe isso. E eu nem sabia que existia. Mas eu tô fugindo da parte do livro, né? Não, mas tudo isso tem a ver, é o contexto, né? É o contexto. E aí, quando eu engravidei, eu falei, tá, como eu vou contar isso pra ela? Porque eu sempre quis que ela soubesse da verdade e eu tenho muito orgulho disso, sabe? De tudo isso, porque... Espiritualmente falando, eu sabia que a Vitória ia ser o mesmo bebê que viria para mim se eu engravidasse, de repente, naturalmente, ou se fosse por óvulos doados. Mas eu não fiquei sentada esperando ela chegar até a mim, porque eu não ia conseguir. Eu tive que ir atrás, eu tive que ter um autoconhecimento, eu tive que me virar do avesso, né? Porque é muito aprendizado, a gente só aprende na dor. Quem aprendeu no amor, me conta, porque eu não sei. Foi aí nos comentários. Acordei com vontade de ser melhor e fui. É, muito difícil. Acho que depois que você sofre um pouco, você até começa a aprender no amor, né? Mas, no princípio, não. Então, mudei muito nesses 3 anos.
E o processo também da ovodoação não foi tão tranquilo, mas aí veio o livro, voltando para o livro. Como eu vou contar para ela? Vou escrever um livro infantil. Daí, ela nasceu em agosto de 21. Em maio de 21, eu já me veio o nome na cabeça, meu Jardim Arco-Íris. Eu fui lá, peguei o Instagram, né? Falei, opa, tem esse nome disponível, eu já guardei. E fui pensando no livro, fui pensando, assim, cada partezinha e tal. Aí escrevi. Aí encontrei a Jennifer, que é maravilhosa. Obrigada, Jennifer. Adoro suas ilustrações. Foi no meio da pandemia, assim. A gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente fez várias reuniões online e ela conseguiu captar exatamente, assim, o que eu queria, né? Eu tinha até uma acupunturista na época tenho, né? Porque ela é minha amiga até hoje, assim. Focado na fertilidade. E ela tá aí no livro. E ela pegou uma foto dela, e o dia que ela me veio com o desenho, assim, eu vi, ela me mandou o desenho, então ela foi atrás, sabe? Ela pesquisou muito para chegar, e o trabalho ficou incrível, eu adorei. Na época não tinha nenhum livro que falava de ovodoação, hoje a gente já tem. E eu achava que era pouca coisa, pouca literatura, né? Quanto mais a gente tiver, mais a gente vai falar. E uma coisa interessante que eu me lembro, a Vitória era bem pequenininha, meu pai veio para São Paulo, porque ele mora no interior. E aí ele leu, a Vitória nasceu em agosto, o livro nasceu em outubro. Ele leu o livro e ele falou assim, meu pai tem 70 e tantos anos, né? Ah, que lindo, chorou, tal, mas por que você vai contar isso para todo mundo? Aí eu falei, porque é difícil para a idade dele, né? Saber. E era a primeira vez, com certeza era a primeira vez que ele estava sabendo disso. Porque ele sabia que eu fazia tratamento, mas não sabia o teor, assim, do tratamento. Eu falei, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai deixar esse assunto mais leve. Daí ele não falou nada, tal. Aí uns 6 meses depois eu fui para casa dele lá no interior, ele falou: "Nossa, que trabalho bonito que você está fazendo no Instagram, né, no Facebook e tal, das redes sociais". Eu falei: "Ó, já mudei uma pessoa". Então já valeu isso, o né? todo. Mudar um pouquinho as pessoas mesmo. E falar desse assunto que o DNA, qual o problema, né? De você receber um óvulo doado. E a minha virada de chave veio quando eu assisti uma palestra onde a palestrante falava: se você precisasse de um rim ou de um coração, você vai querer viver ou você vai ficar se perguntando de quem é o DNA? Exato. Aquilo para mim foi um tapa na cara na hora, porque a primeira coisa que a gente pensa, Sensacional. não dá para ser hipócrita. A primeira coisa, nossa, mas meu filho não vai se parecer comigo? Existe uma coisa social. Você pode ver, qualquer pessoa vê um bebê e fala: parece com quem? Com a mãe ou com o pai? É a primeira pergunta que todo mundo faz. Sim. Porque isso é muito cultural. E aí eu falei, falei que tudo bem, que eu queria o óvulos doados. Descansei por 3 meses, fui no médico, falei, mas eu quero ovo doação. Não me fale que eu posso fazer com meus óvulos, que eu não quero mais passar por aquilo. E aí a gente fez, mas ainda assim foi um longo caminho. Fantástico. E qual é a mensagem que você espera que chegue para as pessoas que lerem o seu livro? Eu falo que é um livro de família, assim, porque é para contar para a criança, para ajudar mesmo essa família que passa pela ovorecepção, para ajudar ela a contar para a criança. Mas eu já tive casos onde ajudou mesmo os próprios adultos a contar para os outros, a contar para a família, né? E até aceitar. Já vi, assim, a pessoa comprar meu livro e falar: nossa, eu não estava segura se era isso que eu queria ou não. E agora, falando com você, queria te agradecer. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem que a pessoa falava: quando eu peguei o meu resultado antimuleriano, se eu não tivesse falado com você antes, eu não ia estar preparada para aquilo. Como eu já tinha falado com você, eu já estava mais... Tá vendo? Deixamos um assunto mais leve. É isso. Desmistifica muita coisa, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais fácil ele fica. E é muito verdadeiro isso, né? Com tudo isso. Se você pega para dirigir, primeiro dia, você vai morrer de medo de tudo. E depois é treino, é prática. A gente começa a correr, cansa. E depois vai acostumando, né? Tudo é assim. É verdade. Legal. É isso aí. E, Dorian, assim, qual o papel que você enxerga da naturopatia
na saúde das pessoas, nesse processo, né, de fertilização. O quanto a naturopatia pode influenciar, colaborar nesse momento que a pessoa está precisando, né, ter um equilíbrio, ter uma melhora fisiológica para poder receber, né, esse embrião. Lembrando que essa medicina natural, né, que o Rafael se refere, são muitas vertentes, mas especificamente na questão da fertilização, da ovudoação, existe uma interferência mesmo no processo fisiológico. Então, isso tudo é acessório, né? Sim, eu me lembro que eu falei pro meu médico, falei, tô fazendo acupuntura, super legal, né? Ele, na hora, ele falou, tá bom, né? Se você acredita que vai dar certo, tudo bem. Eu sempre acreditei muito. E eu falava que ela era a minha acupunturista, nutricionista e psicóloga. Porque ela tirou o açúcar, o glúten e o leite. Eu perdi 8 quilos, mas eu precisava fazer essa limpeza no meu útero, que foram 4 transferências até eu conseguir. Foram duas doadoras e 4 transferências. Eu só consegui no último embrião. Então, eu acho que super ajudou em relação ao trabalho que ela fazia mesmo. No caso, foi a acupuntura. Mas eu me lembro que teve uma vez que você falou para mim, toma esse remédio aqui de física quântica, como que era? Foi um floral frequencial. Floral. Tomo, porque se a pessoa falasse assim, planta bananeira comendo abacaxi que vai engravidar, tava fazendo. Na época era uma solução frequencial que melhorava a performance uterina. Eu me lembro, eu tomei. Aí você perguntou de novo para mim. Às vezes, né? Vai que. Não era mesmo? Então, eu acho que é muito importante, sim. E outra coisa que eu falo sempre é que eu tento falar para as meninas que isso é difícil, né? Porque na época de tentante é muito... A dúvida que a gente... Se vai dar certo ou não... Se a gente tivesse, né, aquela bolinha de cristal que falasse, não, lá na frente vai dar certo, ok, você ia curtir mais esse processo. Mas essa dúvida é muito avassaladora, assim, no peito. Então, cada negativo é um luto mesmo. Porque não deixa de ser um luto, né? É um bebê que não vingou ali, e é tanta expectativa, tudo aquilo que a gente já falou. E a acupuntura também me ajudava a saúde mental. Porque eu ia lá, eu relaxava, era um momento onde eu tinha para mim. Vê se hoje eu consigo um momento para mim. Agora que eu comecei a correr, ainda é uma coisa assim, que eu tenho esse momento. Mas fazer uma massagem, sabe? E naquela época eu sempre tentava me manter mais emocionalmente equilibrada, exato. Tentar mudar. Eu fazia constelação familiar, Theta Healing, olha, fiz muita coisa. Terapia, né? Meditação. Vai achar um tempo para fazer meditação depois que você tem filho. Tem que colocar na agenda. Mas as coisas se ajustam, né? Você sabe que eu me lembrei de um episódio que foi quando eu tinha ido na tua casa, né? E eu falei, o que aconteceu hoje? A Roberta é veterinária dos meus cachorros. Então, por isso que a gente se conhece, né? E maravilhosa, assim. Aí eu tinha ido na tua casa e eu lembro que eu falei assim, nossa, você tá radiante hoje. Aí você, obrigada e tal, não falou nada. Aí depois, acho que uma semana depois, não sei, que você falou pra mim... Que eu tinha feito a transferência, né? Acho que foi naquele dia, inclusive. Foi no dia, exatamente, foi no dia. Sabe aquele dia que você falou pra mim? Então, eu fiz a transferência, vamos ver se vai dar certo. E aí eu lembro que eu te falei um negócio que até pra mim, porque não fui eu que falei, assim, acho que eu recebi e passei, né? Que eu lembro que eu falei pra você... não sei se vai dar certo, mais uma e tal. Aí eu falei, receba, porque acho que você tinha colocado 2, era isso, né? Que eu lembro que eu falei no plural. Eu falei, receba seus filhos. Você lembra que eu falei isso pra você? Eu falei, receba seus filhos, não importa por quanto tempo você vai ficar grávida. 2 dias, 3 dias, 9 dias ou 9 meses. Você lembra disso? Lembro. Mas você já está grávida, receba seus filhos. E depois você mandou uma mensagem para mim, nossa, eu não tinha olhado por essa ótica, é verdade. Porque
eu acho que no processo, né? Eu não sei porque eu não passei por isso. Foram 2 sustos, né? Um seguido do outro, assim, pá, eu tava grávida. Mas o que eu percebo é que as pessoas que passam por esse processo, elas ficam tão focadas no amanhã, no amanhã chegar, no estar positivo amanhã, que elas esquecem de curtir o hoje, aquele momento, né? E eu não sei se eu tô falando uma coisa que Não, é que faz totalmente... sentido, mas totalmente é faz o que a sentido. gente capta. Mas a prática é muito difícil. A expectativa, É né? muito difícil lidar com a expectativa. São 9 dias que você implanta e você tem que esperar 9 dias para fazer o teste de sangue. Teve vezes que eu esperei o de sangue, teve vezes que eu fiz vários de farmácia nesse meio tempo. E aí você pega o teste de farmácia e fica assim, não, acho que tem uma linha. Peraí, tem uma linha aqui. Nunca tinha. Pega uma lupa aí pra você olhar. Era tudo não detectável, não detectável. Aí eu me lembro muito, na minha terceira tentativa, veio um beta positivo, só que veio o número 14. E para dar positivo é acima de 25. Só que não era um negativo. Eu nunca tinha tido era sempre não detectável que saía. Aí quando saiu aquilo, meu Deus, meu Deus. E aí o segundo tem que dobrar, depois de 48 horas. Aí você tem que esperar mais 48 horas para dobrar o beta. Era na pandemia, a gente estava trabalhando os 2 juntos, a gente fez o beta, e aí começou aquela loucura, né? Chegou em casa, já entrou no site lá do laboratório, e ficou procurando. De repente, meio-dia, mais ou menos, saiu. O Fábio falou, ficou verde. E a gente estava no celular. Ele, não, vamos ver no computador. Aí a gente foi pro computador. Eu juro por Deus, a hora que a gente foi dar o enter, assim, acabou a energia. Nossa, Gente, não acredito. caiu a internet, não sei. Não, caiu a internet, assim, mas não funcionava. E aí, a hora que funcionou, realmente não foi pra frente, deu 16, então era uma gravidez química. E aí, na última que eu fiz, que foi onde eu tive a coragem de colocar os 2, e aí veio a Vitória. Tanto que ela sempre foi Maria Eduarda, que é o nome da menina do livro. Ela era E Maria Eduarda. o Fábio, desde que ele me conheceu, ele falou, quero ter uma filha que vai te chamar Maria Eduarda. Eu, tá bom, eu gosto, tudo bem. Só que aí, depois ele falou, não, vamos pôr Vitória. E eu gostei também, e aí ficou Vitória, que é a nossa Vitória Legal. mesmo. Eu aproveito, então, que a gente está falando sobre isso. Quais são os pontos que você acredita que vale a pena contar para os nossos desbravadores em relação a mitos? O que você gostaria, com a tua experiência, de desmistificar, tanto sobre a fertilização quanto a ovodoação? Então, falando... as pessoas têm muita dificuldade em fazer uma fertilização. Já uma fertilização, uma ovodoação, então, muito mais. Eu não tive tanta dificuldade assim. Mas eu vejo que elas têm essa dificuldade de cruzar essa barreira, sabe? De passar por isso. Porque o DNA está muito... Então, elas querem saber quem a doadora, quando eu fiz, era anônima. Hoje em dia, você pode, até 4º grau, você pode receber o óvulo doado. Então, hoje em dia, se eu quisesse pegar da minha irmã mais nova, por exemplo, eu conseguiria. Mas na época, não. Na época, era só... Só anônimo. Só anônimo, Uhum. E eles querem saber exatamente não quem é a doadora, mas às vezes a gente quer controlar. É isso. Entendi. A gente quer controlar muito, sabe? Principalmente mulheres, você quer controlar muita coisa. E não, tem que deixar, porque só vai vir a hora que Deus quiser mesmo, sabe? Outra coisa eu recebo muita pergunta assim, será que eu vou amar? Muita não, mas eu recebo algumas. Nossa, que Será que eu vou forte amar por isso. ser óvulos doados? Gente, pode ser que você tenha uma depressão pós-parto, né? Um puerpério, acontece, Nossa, a gente não mas sabe. eu acho que você está 9 meses para se adaptar Mas com aquilo. deixar de amar... Eu aquele nunca vi serzinho uma mãe crescendo. por óvulos doados falar que se arrependeu. Nunca vi. Muito pelo contrário, elas sempre falam que é o melhor sim da vida delas. Uhum. Uau. Sim. Com certeza foi meu melhor sim também. Mas acho que basicamente é isso. Desafiador de toda, certeza. né? Sempre. E, Dorian, assim, quais você considera que são os maiores desafios que você teve no momento de escrever o livro de
de fazer o livro? Você passou por alguma dificuldade? Teve algum desafio ali naquele momento de contar a história? Não tive, porque eu sempre fui bem aberta, assim, né? Eu não tinha dificuldade. Mas hoje eu vejo, tem pessoas que compram e falam, eu vou contar para criança, mas nem a minha família sabe. Tem muita gente que tem problema com sogro, sogra, sabe? Não sabe como vai receber, como as pessoas vão receber isso na família, por ser um assunto muito mistificado mesmo, né? Peraí, então o seu marido vai ter filho com outra pessoa? Eu já escutei isso. Não, gente, existe até epigenética, calma, pode ser que seu filho nasça... Eu já vi muitos casos que o filho nasce parecido com a mãe também. E se não nascer, tá tudo bem. Quando aconteceu comigo, eu olhei para o lado e eu vi minha irmã, tinha acabado de ter neném, né? A mais nova. O filho dela é a cara do marido. A cara. Eu falei, tá vendo? Pode acontecer também. Então, tá tudo bem. É só aquela ajudinha da ciência para você conseguir o que você quer. E a gente se reinventar mesmo, né? Recalcular a rota. E mudar, e, sabe? Não ficar tão preso à matéria. São outras coisas. Impressionante, muito bom. Então, vou aproveitar e entrar no nosso quadro, então. Qual a sua rota de equilíbrio, Dorian? Qual é o caminho que você encontrou para equilibrar tudo isso aí? Qual a sua rota? Conta para os nossos desbravadores. Com certeza foi quando eu virei a chave e resolvi aceitar a ovo-recepção. Existe, né? A gente fala, não vai aparecer, não vai ter meus traços genéticos. Não vai. Mas hoje a gente brinca, sabe? A Vitória faz uma malcriação, eu já falo pro Fábio, é seu gene que tá aí, viu? Não pode falar que é o meu. Tá igual você. Ele, agora a doadora não tem nada. Agora a epigenética não tem nada, né? Então, a gente brinca mesmo. É levar com leveza. Porque, com certeza, foi essa mudança, assim, na minha vida. E eu acredito como propósito que ter escrito o livro me conectou com pessoas que precisam disso, sabe? Porque na minha época, eu não conhecia ninguém que tinha feito ovodoação. Eu falei com pessoas que faziam FIV. Assim, eu tive esse apoio, até a gente tinha um grupo de apoio incrível de uma clínica que fazia esses encontros, inclusive gratuitos, era maravilhoso. Tenho amigas até hoje de lá que super me ajudam. Mas eu nunca falei com alguém que tivesse passado exatamente pelo que eu passei, sabe? Então, hoje, quando elas falam comigo, elas falam, meu Deus, né? Pode dar certo. E eu recebo vários relatos, assim, da pessoa grávida e aí nasce. Ela fala, nossa, você foi tão importante, assim. E é tão gostoso, né? Saber que você pode ajudar um pouquinho, assim, nessa jornada que é tão difícil para a mulher. Porque a mulher, ela se sente... A gente vê... Todas as fêmeas nascem para procriar, né? E só o fato de você não conseguir, por mais bem resolvido que você seja, fica aquela vozinha, sabe? Mas você não consegue. Que a gente tem, né? A gente tem essa tendência do negativo. A autocobrança, né? Sempre é muito maior do que de qualquer outro ao redor, né? Eu tenho seguidora que o marido não deixa. Tipo, eu não consigo entender. Ela já virou a página, ela já aceitou, ela fez mais de 10 FIVs, não dá certo, e o marido fala, não quero com outra genética na família, não quero. Eu morro de dó, porque o tempo está passando. E você não vai realizar seu sonho, sabe? Eu morro de dó. Mas eu acho que cada um tem a sua jornada, né? Não dá pra gente interferir e tá tudo bem. Às vezes precisa acontecer alguma coisa para ajustar essa família numa rota de equilíbrio, né? Que sirva para ambos os lados, muitas vezes, né? E eu acho também que a infertilidade veio para mim para me mudar em muitos quesitos, né? Eu tinha vindo de uma separação, eu tive um divórcio e tal. Então, eu sempre, quando acontecia alguma coisa... Eu batia naquela tecla de... tudo acontece comigo, sabe? De ir pro negativo, de ir pro drama. Pro drama, Aí autopiedade. Nunca me esqueço uma vez... E aí, comecei a
fazer leitura, né? E todo esse trabalho de me melhorar como pessoa para receber minha filha. E uma vez a minha mãe falou, falei, mãe, né, acho que eu mudei muito. Claro que você mudou, Dorian, você era amarga. Obrigada, mãe, pela sinceridade. Ainda bem que foi dito no passado, né? Ainda bem, né? Mas é legal você olhar para trás. E hoje também eu falo para as meninas, você sabe que você não é mais uma pessoa que lá atrás, né? Faz uma reflexão, porque às vezes a gente não para fazer essa reflexão, né? Quanto você cresceu, quanto você evoluiu, quanto você mudou. É muito legal, assim. Eu acho que é um propósito e o livro veio com esse propósito. Estou apaixonada por ele. Legal. E assim, Dorian, conta pra gente, desde que você publicou o livro, conta pra gente, assim, alguma história, momentos gratificantes que você passou por conta do livro, né? Pessoas, como você até comentou, que procuraram você, mas conta pra gente alguma história em específico, algum momento que marcou bastante, assim. Tem o propositivo, né? E tem os... Sério? Os difíceis também, né? Sério? Nossa. Não o livro, basicamente, mas a história da ovodoação. Mas... Uhum. Eu tenho seguidoras maravilhosas, né? Que elas... Teve uma... Foi muito legal que ela falou... Acabei de receber o seu livro. Ela tinha feito a transferência naquele dia e ela comprou o livro pela Amazon e o livro chegou no mesmo dia. Ela falou, acho que é um sinal. E ela veio da Austrália para fazer a transferência aqui, fez, e eu fico até meio assim, né? Porque ela tinha acabado de fazer, ela fez de primeira, e deu certo. E ela realmente está grávida e hoje já voltou para a Austrália. Então, é muito legal, assim, né? Você vê que, eu faço parte ali daquilo, sabe? Teve outra também muito bacana. Na festa da escola da Vitória, veio uma mãe para mim e falou, eu já te conheço. Eu falei, ai, meu Deus, aonde eu conheço ela? Que eu não conheço, né? E eu sou muito visual, mas... Ela falou, das redes sociais. Meu Jardim Arco-Íris? Ela, Então, aí ela me contou que o filho dela também era. Então, assim, na sala da Vitória eu tenho uma outra criança que também é próprios zoados. Olha que legal, né? Então, realmente, tem muita gente que não fala. Então, quantos existem que não falam? Sim. Mas esse caso me marcou muito, porque foi muito bacana saber ali que ela era e que depois, a coincidência da gente, nossos filhos estudando junto. Então, eu acho muito fofo, assim. É gratificante aquilo, você vê o brilho nos olhos dessas mães. E a ovodoação me tornou mãe. Já que a gente está falando da Vitória, vamos mostrar a Vitória? Vamos. Quero mostrar a Vitória para vocês. Olha só a Vitória chegando. Isso aí é a Nossa Senhora... Quantos meses você estava aí? Tava com uns 7, eu acho. Tava com umas 30 e poucas semanas. Ai, que eu lembro que eu falava, não quero estar muito gorda para fazer as fotos. Aquela neura, né? Neura de mulher. Uau! E o tercinho, né? Sempre... eu me apeguei muito a... Eu sempre fui muito espiritualizada, mas durante esse processo eu peguei ainda mais, assim, de fazer meditação, de me aproximar mais de Deus, assim. Legal. Tive um momento daquele raiva, não é raiva, né? Raiva certo muito pesado. Por que comigo? Mas é porque, assim, eu sempre frequentei centro espírita. E já chegaram para mim, colocaram a mão na minha barriga, tipo, vai ser rápido, né? Como uma pessoa falando, pôs a mão na barriga, tipo, tá chegando. E eu nem tinha descoberto minha infertilidade. Aí, quando eu descobri, eu falei, tá chegando como? A pessoa falou, tal. Daí, hoje, assistindo o podcast do Pedro Paulo Rangel, eu vi que ele falou que a espiritualidade voltou depois de 3 anos. É que para eles o tempo é diferente, né? E a gente só descobre isso depois, que eu precisei mesmo me transformar, né? Minha gestação foi 3 anos e 9 meses. E eu estava pronta para ela. Tô pronta, né? Maravilhoso. Vamos ver a Vitória quando nasceu. Ai, gente, isso é muito emocionante, sabe? Foi cesárea? Né?
Foi cesárea. Eu tentei normal por 11 horas e não Nossa. tive dilatação. 11 horas. Cheguei Muita só a 4 dedos de coragem. dilatação. Queria muito o parto normal, mas não Que deu. Tá tudo momento bem esse, também. né? Tem que... Ai, que momento. A hora que sai ali da barriga que a gente conhece a carinha. Uhum. Ai, meu Deus, que momento. É muito legal, né? É muito gostoso. Mostra a imagina. família, vamos colocar. E sim, Fábio existe! A Júlia ia ficar bravo. Que linda. Que Nossa, linda. esse dia ela tava tão radiante da festa de aniversário, foi a festinha de aniversário de 2 anos, assim, ela tava se achando. Ela tava muito fofa. É muito gostoso. Linda. E ver como completa, né? A oportunidade realmente de fechar a família. Assim como a gente vê na palavra mesmo, né? Como a gente vê na Bíblia, né? A família, ela frutifica. A família sempre frutifica, de alguma forma, né? E faz sogro parte da minha desse irmã, processo de amadurecer, eu Faz. acho. Ele sempre falava que cada filho vai te abrir uma porta. É. E realmente, como abre portas, né? Como a gente se modifica. A gente se modifica porque tem que se modificar, né? Não existe uma faculdade, não existe nada que te prepare para ser mãe e pai, né? Sim. Duas coisas que eu sempre falo para as grávidas, assim, falo, tem duas coisas que eu descobri com a maternidade e que eu já sabia que seria difícil, porque eu tinha 4 sobrinhos e tal, mas a gente já sabe que vai ser difícil ser mãe. A gente sabe que dá trabalho, mas não dá para ter noção da quantidade Enquanto de trabalho. não é Não dá. contigo. Você só tem essa noção vivendo. É O verdade. interessante é que quando a gente vê a experiência do outro, a gente tem ali um demonstrativo, né, do que vai ser o trabalho enquanto mãe, pai ali, enquanto família, responsabilidade. Você vê uma birra, você vê um não sei o que, você fala, nossa, que situação difícil. Mas dá 11 horas da noite, você vai para sua cama, deita, dorme, e no dia dorme a noite seguinte, inteira. bom dia, tudo bom? E aí você descobre que a noite não foi boa, mas não foi com você só, nossa, legal que foi uma noite difícil. Nossa, né? deve ser Sinto muito. difícil. E você acha que você já sabe de tudo que você precisa, que você tá ali Exato. preparado. Mas esse Hashtag só que não. ponto, tem esse ponto, e o segundo ponto é o amor, né? Sim. Nada explica amor de filho. Não, é verdade. Muda. Muda Pra tudo. mim, não tem nada que explique, assim. E a Vitória tem uma ligação comigo que é, assim, de outro mundo. O Fábio fica até puto. É só a mamãe. Mas é lindo de ver. É uma delícia. Isso acontece na maioria dos casos, né? Sim. Mas é porque, às vezes, elas falam, mas será que eu vou gerar uma conexão com a criança, né? Tem muito medo de não ter essa conexão por não ter o DNA. Eu falo, estuda sobre epigenética. A epigenética é a facilidade, não. Como a célula vai se modificar dentro do ambiente onde ela Exato. está inserida. Então, você vê muitos filhos adotivos que se parecem com os pais. Sim. A gente não vê isso. Comportamentos, expressões, né? Sim. E eu nunca achei a Vitória parecida comigo. Até um dia que eu peguei ela, peguei uma foto, foi um Dia das Crianças, peguei uma foto dela. Fui pegar uma foto minha, olhei e falei, nossa, esse dentinho aqui. Aí pus a foto igual, era o mesmo dentinho, a mesma boca, assim, incrível, impressionante. É muito legal. Muito bom. bom. Muito bom. Muito bom. É um assunto muito gostoso. Falar de família, né? Sim. É um assunto muito gostoso. Falar de filho é uma coisa mais gostosa ainda. Epigenética, né? Epigenética é o que salvou meu filho. Tudo que a gente trabalha é justamente na epigenética. Então, a gente sabe o quanto a epigenética está na nossa mão. É isso aí. Né? A epigenética ela é determinada diretamente. O que é a epigenética? É a manifestação ou não de genes. Então, a gente sabe o quanto isso está na nossa mão. Está na sua responsabilidade. De acordo com o ambiente, né? De acordo Isso. com o ambiente que está exposto. Então, o que você come, o ar que você respira, a água que você bebe, aonde você mora, tudo isso, os seus hábitos, o horário que você dorme, acorda, se você reza ou não, se você vai na Quando academia dorme, ou né? não. Tem gente que não dorme aqui. Quando dorme, quando não dorme. Quantas horas, né? Enfim.
Tudo isso vai interferir diretamente em toda a bioquímica e fisiologia do corpo que vai fazer com que você manifeste ou não genes. Então, só entrando aqui nesse assunto que é interessante, provavelmente você deve conhecer aí gêmeos idênticos. E o mais chocante é que quando você pega fotos de gêmeos idênticos quando criança, é impossível você saber quem é quem. E à medida que eles vão ficando mais velhos, um casa com uma que é toda natureba, puxa o cara para fazer exercício e faz não sei o quê, e só come lá, tudo certinho. Aí o outro já casa com uma mulher que gosta de churrasco, que gosta de ir para balada ou sei lá o quê. Enfim, os hábitos diferentes faz com que gêmeos que são idênticos, ou seja, que têm o mesmo DNA, fisicamente fiquem totalmente diferentes. Um fica gordo, outro fica magro, outro fica careca. É isso aí. Então, assim, a tua responsabilidade, não terceirize a sua responsabilidade com a sua saúde, com a sua aparência, tudo isso está dentro da sua ossada, né? E cabe um dado interessante, né? Dos genes, né, de todos os genes que nós temos no nosso corpo, 80% aproximadamente respondem aos fatores epigenéticos, ao ambiente, à alimentação. Então, Sabia somente disso? 20 não muda. Não. Então, 20% do seu DNA, ali, dos seus genes, você vai nascer daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Os outros 80, eles vão se manifestar ou deixar de se manifestar de acordo com o seu padrão de vida, seu estilo de vida, sua alimentação, emoções, prática física ou não, o ambiente, né, de trabalho, de vida. Então, é muito, né? 80% é bastante. A gente consegue mudar muito nossa aparência, nossa saúde. Então, né? 80% da vitória é você e o Fábio. Exato. Não, para mim tá tudo tão resolvido e a gente falou, né? Eu sempre levei isso com tanta leveza que agora você falando, eu fui lembrando quem me falou de epigenética. Eu trabalho com diagnóstico de câncer. Então, eu tinha uma biomédica na minha empresa na época e ela veio me falar. Então, assim, eu comentava abertamente na empresa que eu estava tentando engravidar e que eu ia partir para óvulos doados, tal. E foi ela que me falou, até uma amiga muito querida. E ela falou da epigenética, tal, e me explicou como que era. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E tudo bem, tá? Foi fácil, assim. Foi mais difícil, realmente, o meu útero receber, né? Eu tive essas falhas de implantação, mas que também não acho que foram falhas. Acho que foi o processo até... Processo de amadurecimento que até você precisava passar para ser mãe, eventualmente, né? A gente nunca sabe. Então, vou aproveitar e entrar agora no nosso segundo quadro, Desbravando a Sua Rota aí de casa. E o que eu quero saber, Dorian, quais seriam os pilares? O que você falaria para os nossos desbravadores e principalmente para as nossas desbravadoras que estão pensando em entrar nessa rota? Quais são aí as bases? O que elas devem se preparar? O que elas devem correr atrás? Como desbravar essa rota de uma maneira mais leve? Autoconhecimento. Então, assim, buscar uma terapia. Quando eu falo em terapia, eu recebo muito feedback. Não tenho dinheiro para fazer uma terapia. Não precisa de dinheiro. Você tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo. E, às vezes, um livro, sabe? Eu não acho que a terapia é durante esses 50 minutos. A terapia vai ser o resto do dia que você vai ter que processar esse assunto. Verdade. E trabalhar e se mudar, né? Não é 50 minutos que vai resolver sua vida. Não vai ser aquela hora. Então, a terapia pode ser um café com uma amiga, que ela escutou uma coisa, ela falou, e é você realmente escutar, né? E a meditação, enfim, cuidar do interno, né? A atividade física, eu sempre caminhei, né? Mas agora, faz 6 meses que realmente eu estou correndo e eu vejo que hoje eu posso falar que eu pratico atividade física. Porque hoje eu sinto a atividade física dentro de mim, sabe? Então, isso eu acho muito importante. Talvez se eu estivesse lá atrás, talvez teria sido mais fácil, não sei, tá? Mas
Hoje eu vejo muita coisa sendo mais fácil na minha vida por conta disso. Antigamente eu caminhava, mas eu falava, ai, tomara que amanhã esteja chovendo para eu não ir. Direto, direto. E hoje não, hoje eu já falo, putz, se estiver chovendo, eu vou mesmo assim. Então, assim, a gente quer, sabe? Eu quero sentir aquilo, eu quero. Então, hoje eu posso dizer que eu pratico atividade física. Acho muito importante. E estar aberto. Estar aberto, porque o filho, ele vai mostrar muitas vezes pra gente que a gente não tem controle de nada. Então, esse é só o começo. Nossa. Não é só o começo? Sim. Que a gente fala, não, peraí, eu quero engravidar aqui, porque É aí uma eu vou rota ter de filho aqui. desequilíbrio constante e eterno. É. Mas é maravilhoso, gente. Eu apoio, eu indico e a ovulação, para mim, é vida. É desequilibrando que a gente equilibra. A gente dá um jeito de achar Porque a hoje rota. eu super concordo com as pessoas que falam, não, eu não quero ter filho, né? Mas eu acho que o filho faz a gente crescer tanto diariamente. Vocês têm que estar estudando diariamente. Hoje em dia, ainda com aquela educação positiva, né? E você quer ser melhor, e você não pode ser do jeito que você foi criado. E aí você tem que estudar para ver. Tem hora que vai fazer sentido, tem hora que não vai. Aí que eu estava conversando hoje com umas mães. Então, você tem que escovar o dente. Você fala, filha, vamos escovar o dente. No último momento, você não vai deixar a criança dormir sem escovar o dente. Então, vai ter que fazer chorando, mas com respeito. A gente vai Sem criar traumas, né? Então, trauma, não sei. Eu acho que a gente vai criar de qualquer jeito, porque somos pessoas. A gente não sabe o que vai pegar nela, né? É muito engraçado. E eu acho que a empatia também. Você tem empatia. Uma das coisas que eu sempre fiz também é olhar para o próximo, mas isso eu já tinha. Eu acho que isso ajuda muito em todo o processo. Quando você começa a olhar a vida do outro, você tira um pouco do peso da sua, sabe? Uhum. Por exemplo, quando eu fiz as FIVs, eu me lembro que eu já tinha uma vez uma amiga minha falou para mim, congela óvulos. Só que a minha ginecologista nunca tinha falado. Congela óvulos? Imagina, né? Minha irmã tinha 3 filhos. Eu jamais imaginei que eu fosse ter problema para engravidar. E eu, na época, até fiz uma brincadeira besta, né? Vou congelar posso congelar no meu congelador. Sabe assim? Coisa que hoje eu morro de vergonha. Aí, quando eu fiz a primeira FIV, eu catei o telefone e liguei para ela. Falei, você me desculpa, porque ela passou por 10 FIVs. Falei, você passou por 10 FIVs. Eu nunca fui a amiga que você precisava naqueles momentos, sabe? Eu não sabia o que você estava passando. Hoje eu sei. Então, a empatia, né? Não é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente realmente respeitar e tentar entender. Hoje eu já tento, mas, a pessoa não tá legal, mas se eu mandar alguma coisa para ela, será? Outro dia eu mandei, uma menina teve um negativo, eu mandei entregar lá na casa dela uma nanica, sabe? Ela me ligou chorando, coitada. Mas eu sei que ela sentiu um amor ali, sabe? E no fim é só isso, né? Que a vida é feita. Faz a diferença no dia de alguém, né? Fazer diferença na vida da pessoa, Isso é muito bom. Impacta. No dia. É isso aí. E, Dorian, assim, quando você passou pela situação da fertilidade, né, da dificuldade de engravidar, você buscou informações na internet, tentou se informar a respeito, entender o que estava acontecendo com você, você encontrou algum material que realmente pudesse te ajudar nessa situação? Eu fiz bastante curso, assim, tem muita coisa na internet, né, de promessas de engravidar e tal. Uhum. Mas eu acho que os cursos que eu fiz, na época me ajudaram, mas me ajudaram até um certo ponto. Depois eu já comecei a achar que, putz, aquela pessoa... Sabe quando você encontra uma mentoria, né? Eu levei aquela pessoa como minha mentora, mas chegou um tempo que não começou mais a fazer sentido o que ela falava para mim. Porém, tudo que ela falou me ajudou muito. Mas dali para frente, então aí eu comecei a seguir com meus próprios passos.
Mas eu li muita coisa. Li muito livro de autoajuda, Louise Hay. Até a gente compartilhou esse livro, né? Nossa, maravilhoso. De você buscar o positivo, pensar positivo, fazer afirmações. Eu estudei bastante coisa, viu? E, inclusive, esses dias eu estava fazendo uma arrumação, eu achei um caderno de 10 folhas, que eu, não está completo, mas que eu anotava as coisas que 10 acontecia. matérias. 10 matérias, desculpa. Legal. E que eu anotava várias Aham. coisas. É muito legal, porque muita coisa eu não lembro. Nossa, isso aqui aconteceu. E daí achei o rascunho do livro. Olha. Nossa. Achei legal isso Nossa. também. Mas, tipo, umas afirmações, umas coisas de espiritual, né? Eu cheguei a fazer curso de aprendiz do evangelho no centro. Então, era muito, muito bacana, assim, ter esse contato próximo. Agora, eu acabei não fazendo muito... não frequento mais, mas estou sempre em contato com o pessoal. E com Deus, né? Uhum. E você tem intenção de fazer uma continuação do Uau, livro, um tem novos segundo projetos livro, um por projeto aí? novo ou algo relacionado? Eu já pensei em escrever um para adulto, contando legal. a minha história, mas ele não saiu do papel, assim. Eu queria contar a minha Enquanto história. você fala, eu vou mostrar aqui para o pessoal. Eu queria contar a minha história e eu queria que outras mulheres contassem a história delas, né? Aham. Porque, por exemplo, até ontem eu estava ouvindo um podcast de uma super amiga e a história dela, quando ela decidiu pela ovodoação, ela descobriu que estava grávida. Tipo, a ovodoação já estava Nossa. paga. Quando o marido ia fazer a coleta, ela descobriu que estava grávida. Então, tem muita história, tem muita... Outro dia mesmo, uma outra falando, fez óvulos doados, e ela falando, porque eu perdi meu primeiro marido. Eu falei, você já foi viúva? E sabe quando você se compadece? Porque hoje as meninas chegam e falam assim, eu já passei por isso, isso, isso. Tudo acontece comigo. A gente tem aquela frase, né? Tudo acontece comigo. Daí eu vejo a Dorian lá de trás. Que a Dorian lá de trás também falava isso. Tudo acontece comigo. Agora, não é que tudo acontece com você. Aconteceu por algum motivo, né? Na época que eu descobri a infertilidade, eu tinha umas 5 amigas que estavam passando pela dificuldade do câncer de mama. Nossa. E aí eu entendi que o meu problema a minha forma de me melhorar era isso, mas a delas era o câncer. Outras pessoas pode ser um acidente e assim vai acontecendo, né? Mas a gente só muda na dor, Perfeito. na necessidade. Uhum. Só, né? É isso aí. Impressionante. Que realmente, a gente, como a gente brincou, né? Um pouco antes, a gente não acorda com vontade de ser melhor se não houver alguma coisa que nos impulsione a isso, né? Então, primeiro, acredito que a vontade de ser mãe e depois a vitória, né? Assim como foi para mim, né? A minha Júlia e meu Matheus. Eu tenho que ser melhor, porque eu sou exemplo. Então, às vezes eu solto, que nem que eu soltei hoje, que eu falei um palavrão. Olha a boca, mamãe! Tô meio enrabada. Entende? Minha filha tem 7 anos. Então, é aquele constante evoluir, aquele constante melhorar mesmo. O filho, ele exige que você evolua, que você busque ser melhor o tempo todo, né? E o lance da atividade física, na minha infância, sempre foi muito difícil para minha mãe. Ela trabalhou muito para sustentar a gente mesmo, sabe? Ela veio do interior, meus pais se separaram, eu era muito pequena. Então, ela nunca teve oportunidade de fazer uma atividade física, sabe? Então, eu pegar hoje, poder estar passando esse exemplo para a Vitória é muito bacana, assim. É muito bonitinho. Ela fala, mamãe, você foi correr? Mamãe, a gente precisa fazer uma corrida de família. Ela tem 2 anos. Que legal. Eu quero que fazer uma coisa. Aí, cada vez que eu venho com a medalha, ou que eu faço prova de rua, eu trago a medalha para ela. Daí ela fica toda, põe a medalha, sabe? É igual a Júlia, né? isso, Entrega a né? medalha para ela, ela já veste a medalha, já sai andando com a medalha. É muito legal. E você fala sempre isso no seu Instagram. O exemplo arrasta. Eu vejo muito isso no seu Instagram e realmente, para mim, isso me deixa muito feliz. Deixar esse exemplo para ela.
Além de fazer bem para mim, né? Sem dúvida. É isso aí. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público como foi a escolha dos personagens, porque eu já li o livro, eu vou dar um spoiler aqui. Em relação a cada profissional, como foi fazer essa analogia? Ele tinha mais coisas, o livro. Tinha os cachorros na época e tal, mas acabou que na segunda, quando ela foi fazer a diagramação e tal, a gente cortou algumas coisas. Mas eu queria... tinha o pessoal do centro. Eu tive muita ajuda, assim, durante todo o meu processo. Eu tive... Você também foi uma grande ajuda na minha vida, sempre ali. Gratidão. Cuidando dos meus cachorros. Eu sou sócia da Roberta. A gente outro tem um dia compromisso. Eu falei, não é que eu faço uma consulta no veterinário. Não, ela ia em casa pelo menos de 15 em 15 dias, né? Porque meus cachorros acham que eu sou milionária. Então, eles fazem a gente tem um acupuntura, compromisso assim, ali. Eu, o Logan, a Maia, a gente tinha um compromisso e tal. A Maia quebrou a nossa sociedade. Mas eu tenho muito carinho, assim, por todos eles, sabe? O doutor Rodrigo, que foi o meu médico, ele é muito humano, ele é muito bacana, eu adoro ele. A Janine, que foi a minha acupunturista. A doutora Patrícia, que é a minha obstetra, ela trouxe para o mundo meus 4 sobrinhos. Então, são 5 sobrinhos que vieram com ela. É muito legal. E a gente cria um amor, assim, né? Uma gratidão mesmo, né? É gratidão. Eu sei que todos eles são envolvidos. Então, eu quis mesmo fazer um personagem para cada. É bonitinho. E é engraçado que a Vitória olha, ela sabe que ela é ali. Ela sabe que os personagens é a Duda e o Theo. Mas aí ela fala que a mamãe e o papai. Então, fica meio confuso para ela, sabe? Mas, eu gosto bastante do livro, assim, acho ele bem lúdico, sabe? Então, entra na Amazon, compra, porque pode ser, não precisa ser só para óvulos doados, né? Porque é uma história gostosa para qualquer criança, assim. Para desmistificar o assunto, e explica com uma linguagem sensacional. Eu já achei o máximo, eu lembro a primeira vez que eu peguei o livro, o que eu já achei o máximo que FIV virou fertilização em vaso. E aí, ela faz... site num banho, assim. Nossa, perfeito. Que legal isso! Por isso, meu jardim arco-íris, porque ela fala, a analogia é como você vai ter a plantinha, então a mulher tem uma, né, nasce com a semente e o pai ali com a parte de adubo. E, às vezes, alguém não tem um lado muito legal, então tem um lugar desse jardim que você vai lá e pega uma sementinha emprestada ou adubo emprestado, enfim. É sensacional. Mas a minha curiosidade é como você escolheu os personagens, os bichinhos. Como foi a escolha dos bichinhos? Porque cada profissional... Então, a Jennifer me ajudou muito nisso. Ela colocou um bichinho e eu achei sensacional. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Não, a Jennifer me ajudou muito nisso, porque ela foi no Instagram dos meus médicos e ela buscou eles, tanto que... Aqui a abelha, que é o Dr. Rodrigo. Mas a Janine, que é a Joaninha... Eu vou te mostrar uma foto depois dela. Ficou muito igual, essa aqui. É muito igual a ela. Tô curioso. É muito igual. Vou te mostrar a foto depois. Então, é uma graça. A borboleta, a Joaninha, a borboleta a também. Eu imaginava ela assim, bem... Eu mandei uma foto. Eu falei, ela usa... Porque eu tinha muito dela na minha mente, apesar de eu ter ido os 9 meses, né? Eu tinha ela na minha mente do dia do parto, né? Dela de Crocs, vestida ali com aquelas calças verdes mais largas, sabe? E, ficou muito fofinho. Mas, Jennifer, obrigada. Linda demais seu talento. É isso aí. E Dorian, assim... Você perguntou do segundo. Não respondi. Do segundo. Isso aí, bem lembrado. Então, talvez saia do papel o livro da... Porque uma seguidora me pediu... Tem um livro sobre ovodação? E aí eu tinha esse livro, tinha essa ideia do livro, mas não saiu do papel ainda. Eu até comecei, tem uns rabiscos lá, mas ainda
Mas existe um indo, né? projeto. Já tá incubado. E agora também, que eu tenho a editora Timo, foi bem bacana a parceria que a gente fez. Então, é por impressão, né? Então, eu não tenho muitos livros, não tem nas livrarias, mas tem nos marketplaces, aí você entra, compra e recebe. Achei bacana essa forma também, né? Ecologicamente falando, é bacana. Sim. Perfeito, é verdade. E para ter mais no físico, porque o online para criança não é muito legal, né? As Não. crianças gostam de livro mesmo. A Vitória, ela não entende que esse livro pode ser de outras pessoas. Outro dia eu fui dar um livro desse para uma amiga e ela, mamãe, é o meu livro! Aí ainda bem que eu tinha outro. Falei, isso, filha, é o seu livro. Toma esse e dei o outro para a pessoa, sabe? Crianças sempre surpreendem com alguma coisa. Eu adoro essa espontaneidade. E estamos chegando ao fim. Ah! Mas nós podemos fazer uma última pergunta. É tão gostoso. Né? E assim, o que eu queria te perguntar para a gente encerrar é qual seria a principal mensagem que você gostaria de deixar com o seu livro e com a sua vinda aqui no podcast, né? Então, deixar uma mensagem para o público e para as pessoas ali que estão precisando, né? Ouvir. Para elas não desistirem, porque ser mãe é incrível, é maravilhoso. Eu já vi pessoas desistirem antes da FIV, antes da ovoadoção. Então, não desiste, assim. Eu sei que, às vezes, a gente tem que encontrar saber a hora de parar, né? É muito difícil também insistir. Mas abra sua mente e recalcule a rota, que você vai encontrar um caminho, sabe? Então, seja na adoção, tem N formas de parentalidade. E a minha é diferente, eu morro de orgulho dessa história. Adoro. Que bom. Obrigada Muito por bom. ter vindo, obrigada pela tua mensagem. Obrigada a vocês pelo convite. Gratidão, porque sabe o que é bacana? Seus olhinhos brilham falando disso. E Ai, aí, que quando a mesmo. gente tem os olhos brilhando, quando a gente fala de alguma coisa, isso significa que a gente encontrou aquilo que Deus espera que a gente faça de verdade. Então, que você consiga alavancar essa mensagem para muitas pessoas, que a sua mensagem chegue longe e que você possa realmente modificar a vida de muitas famílias, né? Desmistificando sobre o sonho da maternidade de várias formas e que seu caminho seja muito abençoado, que a família eu sei que já é. Obrigada, adorei. Eu estou muito feliz de estar aqui e compartilhar a minha história com vocês. Obrigada. Mais uma vez, então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo novamente, Dorian, a tua presença e até a próxima Rota de Equilíbrio. Até Tchau! a próxima.